Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Topcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança e falamos tudo sobre como você, engenheiro mecânico, pode atuar na NR13 e faturar mais de R$ 10.000 por mês com isso. Nosso tema de hoje é como realizar inspeção de integridade em caldeiras. Mais uma vez estamos aqui com o nosso especialista na norma, Marcos Rosa. Como você está, Marcos? Tudo bem? Ô, Gustavo, beleza? Tô tudo bem, cara, tudo ótimo, na verdade. Ó, nós ganhamos agora uma canequinha aqui, né, do Topcast da NR13, top demais, isso aí, cara, show de bola. E, cara, falando sobre o tema, né, um pouquinho sobre o tema de hoje, que é sobre inspeção de integridade em caldeiras, um tema muito legal, tanto é, tanto é legal esse tema e proveitoso para nossa audiência, que de vez em quando a gente coloca um treinamento sobre esse tema, né? Gratuito, um treinamento gratuito sobre esse tema. E em janeiro nós vamos ter de novo. Né? Depois eu vou falar mais detalhes sobre isso, mas em janeiro já vamos ter novamente o curso de integridade, de inspeção, né, de integridade em caldeiras, onde a gente ensina ali coisas como cálculo de vida remanescente, avaliação pela Fitness for Service, né, que é a API 579. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também, mas é importante, né, lembrar o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo também, tanto no Spotify como no YouTube, no Instagram, que, cara, coloque aí, né, as notificações, deixe o sininho para que você não perca nenhum episódio do nosso Topcast. E aí, tem pergunta? Então, vamos começar falando sobre a disposição da norma da NR13. O que a norma fala sobre a inspeção de caldeiras? Cara, a norma ela deixa muito claro, né, na disposição geral, que as caldeiras, claro, são equipamentos de alto risco, né, e elas precisam passar por processos de inspeção. Quais são esses processos de inspeção e como que a norma ela classifica? Claro que cada caldeira tem a sua particularidade. E a própria norma NR13 ela já divide as caldeiras em duas categorias. Ela divide as caldeiras entre categoria A e categoria B, né? As caldeiras de categoria B, elas têm uma pressão um pouco mais baixa, que vai de 0,6 kg/força por centímetro quadrado até 19,98 kg/força por centímetro quadrado. E as caldeiras de categoria A, que são as maiores, as caldeiras de grande porte, vai de 19,99, né, que é acima da categoria B, até, né, todas as que existem aí, que existem caldeiras de grande porte, que são as super caldeiras aí, que possuem pressões até de 300 kg/força por centímetro quadrado de operação. Então, com certeza, né, a norma NR13, nessa disposição geral, ela deixa claro essa divisão, justamente para que a gente consiga ter uma divisão também na área da inspeção. Então, imagina o seguinte, a caldeira de categoria A, eu vou inspecionar ela da mesma forma que uma caldeira de categoria B? Não, porque a caldeira de categoria B ela é mais simples. Ela tem uma pressão menor e, por outro lado, as características funcionais de uma caldeira como essa são mais simples também. As caldeiras aquatubulares, né, que são as monodrums, que a gente chama, que tem um tubulão na parte de cima, tem os dual-comers. Cara, você tem superaquecedor, você tem evaporador, você tem lá a parede d'água, você tem o screen, você tem vários pontos de inspeção que não possui nas caldeiras flamotubulares, né? Que é a famosa barriga d'água que o pessoal fala. Então imagina que a própria NR13 ela já tem essa divisão justamente para garantir que o profissional habilitado, quando ele estiver fazendo a inspeção, ou o inspetor de qualidade, o inspetor de equipamentos que estiver no campo realizando essas inspeções, siga um passo a passo para garantir a integridade e segurança delas de acordo com a sua criticidade e, claro, de acordo com o risco de cada um. Ainda existem, né,
caldeiras aí que não se enquadram também na NR13. Aí você fala, mas como assim? Caldeiras que não se enquadram? Exatamente. A própria NR13, na disposição geral, ela limita uma caldeira a vapor enquadrada na NR13 com volume de 100 litros. Então, algumas caldeirinhas que se ligam na tomada, né? Essas GOPO, o pessoal coloca ali na tomada, gera vapor para alguns mecanismos ou processos industriais ou até laboratoriais, muito usados em laboratórios. Essas caldeiras elas têm 70, 80 litros, então elas já não se enquadram na NR13, apesar de que alguns fabricantes até, né, geram toda a documentação de NR13, eu já vi isso acontecer, mas essas caldeiras não se enquadram pelo volume. Então, 100 litros, né, abaixo de 100 litros, não se enquadra na NR13. Então, a disposição geral já deixa muito claro esses itens. É claro que o profissional habilitado tem sempre que pesquisar, ler, entender, né, para depois fazer as interpretações e, claro, aplicar isso no mercado da NR13. Marcos, bacana. Então, como tem essa divisão, então temos capacidades diferentes, tamanhos diferentes. Fala um pouquinho pra gente, explica um pouco melhor. Cara, legal. Questão de capacidade, né? Já foi falado aqui sobre pressão. É claro que a pressão não tem muito a ver, não está muito ligado com a capacidade produtiva. Porque eu posso ter, por exemplo, uma caldeira de 10 mil quilos, né? Ou 10 toneladas hora de vapor, e ela ainda ser enquadrada na categoria B. Né? E eu posso ter uma caldeira de 10 toneladas de vapor hora, que é a produção, né, o que ela produz de vapor, e já ser uma caldeira de categoria A. Então, isso não tem muito a ver. O que vai definir se é categoria A ou B é realmente a pressão que ela exerce, né, a pressão de operação. Agora, eu entendo, né, e é importante a gente falar que dentro da disposição geral você tem 3 tipos de inspeção, que é a inspeção inicial, a caldeira acabou de ser montada, antes de colocar ela em marcha, precisa fazer a inspeção inicial. Você tem a inspeção extraordinária, fez um projeto de alteração e reparo, trocou um tubo, vai precisar fazer a inspeção extraordinária. E também a inspeção de integridade. No caso das caldeiras, você tem a de integridade, além da periódica, que é a corriqueira. Essa que nós vamos conversar hoje, que é a parte da integridade. Qual delas passa por uma inspeção de integridade? Todas, né? Todas as caldeiras de pequeno, médio, grande porte que são enquadradas, né, dentro da norma NR13, todas elas vão ser fiscalizadas através dessa metodologia de inspeção mais apurada, né, que a própria norma fala que você precisa aplicar alguns testes ou avaliações diferentes de uma inspeção periódica comum, porque ela já passou por um período de utilização grande. Né? A própria norma fala, lá no item 13446, que você precisa ter 25 anos de uso da caldeira para fazer essa inspeção de integridade, que é o que nós estamos falando hoje. Mas falar sobre caldeiras, né, de tamanhos e proporções, cara, é infinito isso aí praticamente, porque hoje, por exemplo, você tem caldeiras de pequeno porte que trabalham ali em frigoríficos, né, em laticínios, né, fazendas de café. Eu tenho um aluno meu que sempre faz inspeções nessas fazendas de café. O pessoal opera lá por 6 meses, que é na época da safra do café, e depois eles deixam a caldeira parada por 6 meses em manutenção. Imagina que essas caldeiras, mesmo ficando paradas por 6 meses, elas também precisam passar por inspeção periódica e também a inspeção de integridade. E aí, existem caldeiras de grande porte. Por exemplo, a Bracel, em Lençóis Paulista, eles têm ali uma caldeira que é a maior caldeira, se eu não me engano, tá? A maior caldeira da América Latina, né? E, cara, é uma caldeira, claro, que utiliza ali como combustível licor negro, que é um substrato, né, da produção, do processo produtivo do papel. Então, imagina que a madeira é processada, sai ali vários compostos, né? Como, por exemplo, a celulose para fazer o papel, e o que sobra é um licor negro cheio de aditivos ou hidrocarbonetos, que é utilizado para queima, né, como combustível na caldeira. Então, essas caldeiras que a gente chama de caldeiras de álcalis, a própria norma trata elas também de forma diferente, são, cara, enormes, né?
essa caldeira mesmo da Bracel tem um elevador que leva as pessoas de um lado para o outro, de uma posição a outra na caldeira. Por quê? Porque realmente são caldeiras de grande porte e enormes, né? O tempo para inspeção de uma caldeira como essa, por exemplo, vai ser muito maior do que o tempo de inspeção de uma caldeira flamo-tubular ou mista, né? Que é flamo e água tubular, mas de pequeno porte. Nossa, bacana pra caramba, hein, Marcos? Então, em muitas indústrias, a gente tem as caldeiras, né, como a peça-chave de todo o processo, porque a geração do vapor é feito por ela, né? Então, fala pra gente um pouco dos processos que a gente usa as caldeiras, né? Você já falou um pouco de papel celulose, falou sobre frigoríficos. Cita mais alguns exemplos pra gente e menciona o processo que usa esses equipamentos. Cara, legal essa pergunta. Na verdade, quando a gente fala sobre caldeiras a vapor, né, eu considero a caldeira como se fosse o coração da indústria. Exatamente. É o coração da indústria. Então, imagina que sem a caldeira, em algumas indústrias, claro que não vamos generalizar, indústria de autopeças, por exemplo, raramente tem uma caldeira, porque eles trabalham mais com para aquecimento do processo, é resistência elétrica. Mas imagina que a maioria das indústrias de processamento, como já falei, né, laticínios, frigoríficos, papel e celulose, usinas de açúcar e etanol, indústrias de suco, indústrias de óleo vegetal, petroquímicas, né? Todas essas indústrias possuem caldeiras. E a caldeira é o ponto-chave mesmo da indústria. Os processos, a maioria dos processos vão utilizar o vapor, né? Que é o vapor que sai da caldeira. Usina de açúcar e etanol, por exemplo, que eu tenho bastante experiência nessa área, imagina que as usinas no processo, eles não usam um vapor, uma pressão muito alta, né? Então, para fazer açúcar, por exemplo, a temperatura e a pressão são baixas, né? Você tem lá 110, 120 graus de temperatura com 1,5 ou 1,5 kg de pressão. Então, imagina que se tratando de uma caldeira de grande porte, e a maioria das usinas tem, né, as caldeiras de grande porte, aí vem aquela pergunta, mas por que eles usam tão pouca pressão e tão pouca temperatura? Por que eles precisam de uma caldeira tão grande? É por conta da quantidade de vapor que eles precisam, né? Então imagina, no meu processo eu preciso de 1,5 kg, mas eu vou precisar de 400 toneladas de vapor por hora para fazer o negócio andar. Às vezes até mais. Tem usinas de açúcar e etanol que usam 600 toneladas, né, de vapor por hora para manter, para rodar a fábrica de açúcar, de etanol. Então, isso mostra que a questão da pressão é importante. Eu tenho uma caldeira, eu tenho clientes, por exemplo, que a caldeira é de 67 quilos de PMTA, de pressão de operação, 98 de PMTA. Beleza, 67 quilos de pressão de operação. Para onde vai essa pressão toda? Porque quando você tem uma capacidade alta, geralmente a pressão é alta. Então você tem lá uma caldeira de 500 toneladas de vapor por hora com 67 quilos de operação. E eu uso essa pressão e esse vapor que sai dali, né, primeiramente para fazer o quê? Cogerar energia. É o que a maioria das indústrias fazem. Indústrias de grande porte, claro. Então eles têm um gerador de energia, eles têm ali uma turbina de geração de energia e um gerador propriamente dito. Então você tem um vapor que chega nessa turbina, nessa pressão primária, que é de 67 quilos, gira essa turbina em alta velocidade até ela perder essa pressão. Por quê? Perde o quê? Perde energia. A turbina girando rapidamente, ela vai consumir essa energia e transferir a energia para o gerador, que vai gerar, claro, vai gerar lá 30, 40, 50 megawatts de energia na rede elétrica. Então imagina que uma usina de açúcar e etanol, ela pode produzir etanol, que é o álcool, né? Ela pode produzir açúcar e ela também produz energia elétrica, que são as famosas termoelétricas, né? Mas eu posso considerar uma usina de açúcar e etanol uma usina termoelétrica? Não, porque o produto principal dela é o etanol e o açúcar, e não a energia. Mas agora você imagina o seguinte, algumas indústrias têm um processo só de geração de energia. Então eles têm as caldeiras, que muitas vezes são rodadas ali, roda com combustível gás, né?
ou um gás natural, ou algo assim, né, proveniente talvez de uma produção de hidrocarbonetos, como petróleo. Na produção de petróleo sobra gases, e esses gases são pressurizados através de compressores e mandados para turbinas de geração de energia e também para caldeiras que vão gerar energia depois com a termoenergia, né? A energia vinda do térmico. Cara, então assim, é um processo muito grande, né? As caldeiras, elas estão envolvidas, estão em todos os lugares para isso, para gerar energia, para gerar energia, a calor para processos, né, que precisam ali, como, eu vou fazer um requeijão no laticínio, eu vou precisar de um aquecimento, né? Eu vou fazer sei lá, um doce, eu vou precisar de um processo. Eu vou lavar, fazer uma asepsia, por exemplo, numa cervejaria. Eu vou usar água quente para fazer a asepsia dos meus tanques. E aí, essa água vem de onde? De uma caldeira. Então, tudo isso, né, envolve. Cara, se a gente for falar de processos aqui, a gente vai ficar 5 horas falando de processos direto, sem parar, né? Porque realmente, dentro do mercado da NR13, existem muitos processos. E aí, cara, pegando um gancho, né, nesse detalhe de processos, por isso que é tão importante um profissional habilitado ele ser multidisciplinar. Eu falo muito isso no curso de alta performance em NR13, porque quando ele é multidisciplinar, né, ele consegue entender esses processos e para você, por exemplo, você é um profissional habilitado, você sabe disso, para você ir numa indústria e fazer uma análise crítica, uma análise de risco de um equipamento, sem conhecer o processo que está envolvido, você não consegue fazer essa análise. Então, a inspeção dentro do mercado da NR13, a inspeção de NR13, seja ela de integridade, como nós estamos falando aqui, seja ela periódica para vasos de pressão, tubulações ou tanques, sempre vai estar envolvido o processo. Então, profissional habilitado, dica, hein? Absorva o quanto for possível, quando você tiver no seu cliente, processos. Tá numa fazenda de café? Cara, eu quero saber o processo. Tá numa borracharia, numa indústria de pneu? Quero saber do processo. Tá numa usina de açúcar e etanol? Cara, me explica o processo. É o que eu faço há mais de 20 anos. É por isso que eu conheço tantos processos e por isso que eu me destaco nessa área, né? Por isso que hoje muitas pessoas, muitos dos meus alunos, muitos clientes encaram, né, o Marcos Rosa como uma referência na área da NR13, na área da NR13. É isso. Marcos, top demais. Muita informação bacana. Acho que o pessoal que está aí ouvindo, assistindo a gente aí tá super empolgado aí com esse tema top. Então, falando agora diretamente sobre o nosso tema, inspeção de integridade em caldeiras. O que a norma cita sobre esse tema? Cara, o item que fala sobre integridade de caldeiras é o item 13446, né? Então, quem está nos ouvindo pelo Spotify, talvez, se quiser anotar, né, para depois dar uma pesquisada. E lá nesse item fala exatamente que, no máximo, ao completar 25 anos, né, a caldeira ela precisa passar por um processo de inspeção com uma avaliação de integridade com maior abrangência. O que seria essa questão da maior abrangência? Isso é interessante a gente entender. Se eu preciso fazer uma inspeção com uma maior abrangência, isso significa que ela não pode ter os mesmos parâmetros que uma inspeção periódica, concorda? Então imagina o seguinte, na inspeção periódica comum, não vou fazer nenhum par, nada, só a inspeção periódica comum. Eu vou fazer análise visual, uma inspeção visual em 100% da caldeira, e vou fazer uma medição de espessura em todos os componentes pressurizados para entender a questão da corrosão, né, da vida útil da caldeira e comparar esses dados com o prontuário do equipamento. E ponto. Pode ser que eu faça isso. Claro que tem mais coisa envolvida. Tem que avaliar, por exemplo, a válvula de segurança, fazer testes das válvulas, dos manômetros, né, algum transmissor que tenha de temperatura que necessita de uma calibração, de um teste, deve ser executado. É necessário fazer uma avaliação visual nas estruturas que sustentam o equipamento, porque eu posso ter, por exemplo, as tubulações estarem intactas, mas se eu tiver uma corrosão muito forte em uma estrutura metálica que sustenta esse equipamento,
isso pode trazer um problema relacionado à segurança. Então, é uma responsabilidade também, todo o periférico da caldeira, do profissional habilitado. Então, ele vai subir na caldeira, por exemplo, ele vê lá que a escada está danificada, tem um buraco talvez no piso. E aí, vai liberar daquele jeito? Não. Precisa ser resolvido aquele assunto. É um risco gravemente? É. Se tem um buraco no piso, por exemplo, como que é? O cara pode cair ali, se matar, morrer. E aí, se machucar feio? Então, isso é responsabilidade do profissional habilitado. Mas, enfim, o que seria essa análise ou inspeção mais abrangente? Mudança de técnicas de inspeção. Então, se lá eu faço, na periódica, eu faço visual e medição de espessura dos componentes, na inspeção de integridade eu também vou fazer isso e algo a mais. O que é esse algo a mais? E aí fica essa dica aí para quem está nos ouvindo, para que você também possa aplicar isso no seu dia a dia de inspeção de integridade. Nós recomendamos análise metalográfica, tá, para fazer. Nós temos, inclusive, né, realizado muita análise metalográfica, inclusive para alguns alunos nossos, né? Um abraço aí para o Luiz, um abraço para o Vitor, né? O pessoal tem usado bastante o nosso trabalho aqui de especialista nessa área da metalurgia. Mas, enfim, análise metalográfica é algo importante para ser aplicado, porque a análise metalográfica vai avaliar a microestrutura do material. Então, imagina que eu tenho uma caldeira de 25 anos, que tem lá, ó, fogo, água e fogo, né? Às vezes pode ter acontecido o quê? Um erro de operação e faltado água nessa caldeira. Como que eu pego um problema desse tipo? Através da análise metalográfica. Se eu faço uma análise metalográfica no tubulão de vapor da caldeira e eu vejo que esse material tem uma alta decomposição microestrutural, né, da perlita, da ferrita ali, a perlita está totalmente decomposta, eu já entendo que isso tem algo, né, a ver com um processo de superaquecimento. Porque o material ele só muda a sua morfologia metalográfica ou metalúrgica, e claro que uma coisa leva a outra, né? Eu vou falar sobre isso também. Ele só vai mudar a morfologia quando tiver um superaquecimento. Por que isso? Porque se você pegar o gráfico, né, TTT, que é o gráfico o diagrama, né, aço carbono, o diagrama desse material, que é curvas de tempo e temperatura, quantidade de carbono e temperatura, você vai ver que a temperatura de austenitização dos materiais mais usados, que são aço carbono, baixo carbono, né, como o 516 graus 60, 70, o A285, esses materiais utilizados para fabricação das caldeiras, eles são de baixo carbono. E esse material ele tem uma temperatura de austenitização de 727 graus Celsius. Ou seja, ficou um período, né? E aí não precisa ser muito longo o período, porque a norma fala 1 hora por polegada quadrada. Se ficar 1 hora nessa temperatura, né, e a chapa tiver talvez meia polegada, você já pode ter alteração microestrutural. E isso você só vai conseguir pegar na metalografia. Então, a metalografia é indispensável para a execução de uma inspeção de integridade em caldeiras. Eu acho que isso já ficou claro. Junto com a metalografia, é importante também fazer o ensaio de dureza, porque o ensaio de dureza ele vai confirmar, né, se o material ele está íntegro ou não, se ele tem o mesmo grau de resistência de quando a caldeira foi fabricada ou não. Ah, mas como que funciona isso? Eu explico isso com detalhes dentro do curso de alta performance NR13 e lá no treinamento, no curso de alta performance, eu ensino, além disso, fazer toda a inspeção, o passo a passo dessa inspeção. E a metalografia e a dureza então, os ensaios que vão ajudar aí você a ter uma base para aprovação ou reprovação num processo como esse. Ah, Marcos, mas e aí? É só esses 2 ensaios? Metalografia, que é uma análise, na verdade, e dureza? Cara, isso é o básico do básico. Isso aí é o que você precisa aplicar para realizar uma inspeção de integridade. Posso fazer mais? Pode, claro. Aí vai ficar a critério de cada profissional habilitado. Eu conheço alguns profissionais habilitados que aplicam, além da metalografia e dureza, ultrassom nas soldas, partícula magnética,
às vezes até líquido penetrante em algumas partes da caldeira, justamente para ter certeza que não tem nenhuma trinca, que aquilo não passou por nenhum problema, né, estrutural. E tudo bem, não tem problema. Né? Mas e alguém faz mais coisas do que isso? Faz. Alguns aplicam um teste de estanqueidade, acho favorável, de estanqueidade. Teste de a PMTA, né, acima da PMTA, eu não aconselho muito, mas alguns também fazem o teste hidrostático e pode ser feito, fica a critério do profissional habilitado, claro. Tem que lembrar o seguinte, que o mínimo, o básico é metalografia e dureza sempre. Tá? O restante aí fica a critério do profissional habilitado. Se um profissional foi lá e não fez nenhum desses ensaios complementares, né, que é o que a norma chama de avaliação de integridade com maior abrangência, na minha opinião, não é uma integridade, só está um nome de integridade, é uma inspeção periódica comum. Então ele tem que entender que ele precisa de algo a mais para garantir essa integridade da caldeira do equipamento. Cara, bacana. Marcos, você citou diversos testes, diversos aí, ensaios diferentes, como aí medição de espessura, metalografia, ultrassom. A norma não especifica quais são os critérios que o PH tem que atender, quais são os ensaios que ele tem que executar diante dessas inspeções. Deixe isso aberto ao critério do PH. Qual que é o seu posicionamento disso, dessa falta de um procedimento estabelecido pela norma? Cara, eu apoio, claro, a norma NR13, eu sou fã, né, da NR13, eu leio todos os dias, né, tem um pessoal que fala, eu leio todo dia tal livro, eu tenho na cabeceira da minha cama. Vamos falar que a norma NR13 está na cabeceira da minha cama, então assim, eu leio ela todos os dias. E para falar a verdade, eu não acredito que a norma vá mudar nesse aspecto, né, de colocar talvez quais os ensaios o profissional habilitado ele é obrigado a fazer. Colocar lá, por exemplo, para inspeção de integridade em caldeira, é obrigado o PH realizar esse ensaio. Por que não? Porque vai engessar muito, né? E a norma NR13 ela está aí para ser aplicada, né? Claro. E se continuar a critério do profissional habilitado, né, vai continuar dando certo. É claro que o profissional habilitado ele tem que entender a norma. Quando eu falo sobre abrangência, ou maior abrangência, é o que eu falei, né, agora há pouco. Não posso fazer a mesma coisa, eu tenho que fazer mais. Então, se o profissional habilitado entende isso e aplica realmente alguns outros testes que dão uma garantia maior para ele sobre a integridade do material da caldeira, não vai ter problema nenhum. A norma não precisa especificar qual, né? Mas o profissional ele precisa entender isso e aplicar. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer análise química. Posso fazer análise química? Cara, pode, mas por quê? Qual que é a ideia de fazer uma análise química? Né? Eu posso fazer radiografia? Pode, mas qual que é a ideia? Porque a caldeira ela foi fabricada há 25 anos, né? Passou por processos, provavelmente foi fabricada com base num código de projeto. Ela passou por processos de fabricação, incluindo até a radiografia. Então imagina que talvez alguns testes, cara, você vai estar matando um pardal com uma bazuca, não precisa. O próprio profissional habilitado ele tem que entender isso, porque senão ele vai ficar fora do mercado. Imagina o seguinte, ó. Eu sou um inspetor de equipamento, eu vou lá, estou seguindo o passo a passo do meu profissional habilitado. Aí o profissional habilitado, ele vai lá e coloca assim, não, vamos fazer metalografia, dureza, phase array, B-scan, radiografia na solda, fazer análise química, né, através de raio-x, de fluorescência. Cara, olha que monte de coisa que ele está fazendo. Aí vai um outro profissional lá habilitado e coloca só o básico que eu falei aqui, que é, claro, visual e análise visual e medição de espessura, mais metalografia e dureza, né? Eu consigo com esses 4 testes realizar uma inspeção de integridade muito confiável e consigo fazer o quê? Deixar a caldeira íntegra e segura. Agora, o cara fez lá 15 itens. Quanto que vai ser o orçamento dele? E qual que é o valor do meu orçamento? Com certeza vai ter uma diferença muito grande. Então, deixando a critério do profissional habilitado, desde que o profissional habilitado seja um especialista e entenda exatamente o que vai ajudar ele a
sei lá, resolver essas questões e ter certeza da qualidade da caldeira, cara, é isso. É colocar a cabeça no lugar, falar assim, não, eu vou fazer esse ensaio que já vai me atender. E não ficar enchendo um monte de coisa de ensaio, criando um monte de demanda, que o seu orçamento vai lá para 20, 30 mil reais para fazer uma integridade, sendo que tem alguns que cobram 15, talvez 10 mil reais, e vai ter um resultado igual praticamente. Claro que outros ensaios, mais resultados, maior quantidade de devolutiva para o cliente. Mas, cara, não faz muito sentido. Por isso que eu acho que a norma vai continuar do jeito que está, né? Vai ser a critério do profissional habilitado. E, cara, eu concordo com isso, sem dúvida nenhuma. Certo? Então, a seu ver, esse excesso de ensaios e tudo é por conta da falta de confiança e a falta de conhecimento, às vezes, do profissional habilitado. Cara, exatamente, né? Tá vendo como que é? Com pouca conversa a gente já consegue se entender, né? O cara não tem confiança, ele vai pedir um monte de coisa. É igual um médico novato, né? Talvez um médico, por ser novo, e vai chegar um paciente lá, talvez, clamando de dor de barriga e dor de cabeça, né? Ele vai, cara, nossa, eu não sei o que esse cara tem, eu vou fazer o quê? Vou fazer exame do coração, radiografia, ressonância, eu vou pedir tudo. Porque pelo menos, né, se eu pedir todos os exames, eu vou ter tudo aqui, eu já vou descobrir o que o cara tem. Na verdade, não é assim que acontece. Nem o hospital não vai liberar aquele médico, né? O próprio médico, às vezes, não tem poder, né, para pedir todos esses exames, porque ele tem que entender, ele tem que olhar para o paciente e saber o que o paciente precisa. Cara, eu vou olhar seu coração, seu pulmão primeiro, vou ver sua garganta, né? Bota a língua para fora aí, vê lá a garganta, vai ver o ouvido, né? Vai ver o olho. Ele vai fazer uma análise barata, que é o quê? Visual. É uma análise visual que ele está fazendo no paciente. E é barato isso. É o tempo dele só, né? Uma lanterninha, um palito de picolé ali para baixar a língua. Então é muito mais fácil dessa forma. Depois, o cara tá reclamando de febre. Ele abriu a garganta, viu que tá inflamada, cara, é inflamação de garganta. Para que eu vou pedir uma ressonância magnética? Então não tem sentido. Isso que você falou é exatamente assim. A falta de experiência, a falta de especialização faz com que o profissional peça um monte de coisa. E aí gera o quê? Custo pro cliente. Então, se o cliente ele também tem um mínimo de conhecimento, ele vai entender isso. Né? E por outro lado, eu não estou falando, mas você está falando então tem que fazer o serviço barato? Não, eu nunca falei isso. Eu sempre digo que o trabalho ele tem que custar o que é justo. Né? Então, eu não vou agregar ensaios para agregar valor. Né? Eu falei recentemente com um aluno meu, inclusive é um aluno que cuida, né? Ele é gestor de NR13 de uma grande empresa, e ele falou isso para mim. Ele falou: Marcos, o problema da maioria dos profissionais habilitados que querem fornecer, né, para a empresa que ele trabalha, é isso. É que o cara quer gerar demanda. O cara quer ficar pondo coisa sem necessidade. Aí eu vou lá fazer uma inspeção de um vaso de pressão, né? Aí eu coloco lá, não, ó, cara, tem que fazer phase array nessa solda aí. Mas pra quê? Nunca pegou nada. Não tem nenhum problema na solda. O equipamento, ele tá lá há 5, 10 anos, ele tem um histórico perfeito. Sempre trabalhou bem, não tem nenhuma corrosão. Pra que fazer isso? Pra que fazer uma radiografia? Pra que fazer... Cara, não tem ideia, né? O pessoal pede ou por falta de experiência, que eu acredito que a maioria é isso, ou por sacanagem mesmo, por querer gerar demanda e colocar mais, né, um ensaio, mais um ensaio, mais um ensaio, em cima do custo, né, para o cliente pagar. Marcão, ótima explicação. Vamos falar agora sobre demanda. A gente acabou de citar que a primeira inspeção de integridade de uma caldeira é realizada nos seus primeiros 25 anos, né? Completou os 25 anos, ela é realizada. Mesmo assim, tendo esse longo período, tem uma boa demanda? Cara, sempre você perguntando sobre demanda, né? É importante isso, porque o nosso Topcast da NR13, ele trata desse assunto, ele trata de um profissional habilitado, né? Ter a especialização para ter um lucro, né, de mais de 10 mil reais por mês. Como que ele vai ter um lucro de mais de 10 mil reais por mês sem uma demanda adequada? E essa pergunta que você fez é interessante, porque imagina o seguinte,
Se eu faço uma inspeção de integridade só após 25 anos, cara, eu vou ficar 25 anos para fazer naquela caldeira de novo? Não, não é assim que funciona. Então, o primeiro aniversário da caldeira de 25 anos é uma inspeção de integridade. As demais inspeções, né, de integridade fica o tempo, as próximas fica a critério do profissional habilitado. Antigamente, a norma, antes dessas últimas revisões, ela até trazia ali que era a cada 5 anos as próximas de integridade. Hoje já não fala mais isso, fica a critério do profissional habilitado. Eu continuo seguindo isso. Eu coloco 5 anos para a próxima integridade, porque, cara, em 5 anos passa muita coisa, né? Às vezes, dependendo do cliente, dependendo da situação, do tipo do cliente, eu até coloco menos tempo, 3 anos para a próxima integridade. Justamente pelo fato de você ter um controle mais rigoroso. E, cara, se você colocar 5 anos, você vai ser responsável pela integridade daquela caldeira durante 5 anos. Então, é isso que o profissional habilitado tem que entender. Então, vamos lá. Se a demanda é boa, ela continua sendo muito boa. Porque todo dia, cara, tem caldeira sendo fabricada. Né? A gente está aqui num polo industrial, aqui em Ribeirão Preto. Então nós temos aí, tanto em Ribeirão Preto como na cidade vizinha, que é Sertãozinho, tem muitos fabricantes de equipamentos, incluindo fabricantes de grande porte de caldeiras, como Caldema, HPB. Então essas empresas de grande porte que fabricam esses equipamentos, elas têm uma demanda gigantesca. Eu não vou falar que um dado, não sei se é verdade, né? Porque eu ouvi falar, mas imagina o seguinte: já me falaram que empresas desse tamanho fabricam uma caldeira por mês, praticamente. Então imagina que uma caldeira de grande porte por mês, cada empresa, você tem 12 por ano. Mas se eu tenho 12 por ano, significa que, vamos falar só desses fabricantes, significa que a cada mês, daqui a 25 anos, né, vai ter uma caldeira sendo inspecionada por integridade. Então imagina que da mesma forma que você tem demandas da caldeira para inspeção periódica, você vai ter também demanda para inspeção de integridade. E a caldeira ela tem que passar por processos de inspeção todo ano. Então, esse ano não vai ser integridade, mas é periódica. Esse ano eu vou fazer integridade. Beleza, mais abrangência, um valor um pouco maior. Então, imagina que uma inspeção, se você cobra R$ 10.000 para fazer uma inspeção de caldeira de grande porte periódica, você vai cobrar 15, né, a R$ 18.000 para fazer uma inspeção mais abrangente, que é a inspeção de integridade. Por quê, cara? Porque tem mais coisa. Vai precisar, por exemplo, até fazer cálculo de vida remanescente, que é algo que eu ensino, né, dentro do treinamento do curso de alta performance. Imagina que você... O que é o cálculo de vida remanescente, ou a vida que resta? É você pegar todas as informações, o histórico da caldeira e analisar ou fazer um cálculo para saber quantos anos essa caldeira ainda tem de vida útil, né? Então, olha só como que é importante que o profissional habilitado entenda e saiba realmente fazer essas inspeções. Cara, com certeza, demanda tem sim, muita demanda, vai ter muito trabalho aí para os profissionais. Beleza. Marcos, no Topcast de hoje a gente trouxe o quê? A importância de ter uma manutenção, um acompanhamento periódico, a inspeção, devido às exigências da norma. Por ser um equipamento de alto risco, vimos aí que trabalha com altas pressões de trabalho, alta vazão de vapor, e também por ser um equipamento de extrema importância no processo das indústrias. Você traz no seu curso de alta performance, de uma forma mais detalhada, mais completa, a como fazer as inspeções das caldeiras? Sim, cara, sim, eu trago sim. E interessante até essa pergunta, porque tem um pessoal que fala assim: Marcos, como que é um curso online, né? Será que um curso online ele pode atribuir valor, pode transformar uma pessoa, um profissional habilitado, em especialista na NR13 sendo online? A resposta é sim, justamente pelo fato de que nós temos lá as aulas gravadas em campo das inspeções de caldeira. E lá a gente mostra onde faz. Inclusive, tem um vídeo que mostra uma caldeira de grande porte, cada ponto de inspeção. Então, é um passo a passo isso. Então, a resposta à sua pergunta é sim. No curso de alta performance, nós temos um passo a passo para a inspeção de caldeiras, inclusive para a inspeção de integridade em caldeiras.
Cara, tem ali, inclusive, como se faz a montagem de um relatório, como se coloca um projeto ou uma análise, né, de vida remanescente, o cálculo de vida remanescente, como que se faz isso. Tudo está dentro do treinamento do curso de alta performance. Então, assim, basta o cara querer, né? O cara é especialista? Já? Beleza, cara, parabéns, segue lá, vamos embora. Né? Aproveita o Topcast, né, nas dicas que dá aqui, porque às vezes você pode melhorar em algum aspecto. Assim como eu aprendo todo dia, né, o pessoal que está nos ouvindo aí também pode aprender todos os dias. Depende só dele. Agora, tá começando, cara, sei lá, se formou agora em engenharia mecânica, ou é um inspetor de equipamentos, ou é um inspetor de qualidade, quer aprofundar, né, nessa área, na área da NR13, quer atuar como autônomo, engenheiro ou inspetor de equipamentos autônomo dentro da NR13, aí eu falo, vá para o curso de alta performance NR13. O método AP é um método que vai trazer muito resultado para, né, quem está ouvindo a gente e que quer realmente mudar. E sim, né, Marcão? Vamos aproveitar que o ano está começando, vamos buscar mais conhecimento, aperfeiçoar os conhecimentos que já tem, se tornar aí realmente um especialista, né? Ó, as perguntas de hoje terminaram. Tem algum recado, algum comentário que você deixa fazer aí pro pessoal que está aí acompanhando a gente? Claro, claro. Sempre é bom, né? Deixar um recadinho, né? No final do Topcast. E aqueles que escutam, né? Que ficam até o final, sempre tem a ganhar, né, cara? Porque a gente sempre fala um pouco aí sobre essa questão dos treinamentos que a gente entrega, até gratuitos, né? A maioria deles. E é importante. Então eu tenho alguns recados. Vamos lá. Logo nós estamos aí abrindo as turmas, novas turmas do curso de alta performance em NR13, tá? E claro que sempre antes da abertura da turma a gente entrega um conteúdo top, né? Topcast, mas um conteúdo top também dentro do mercado da NR13. Então imagina que se você é um profissional habilitado e quer realmente fazer igual o Gustavo falou, né? Quer se aperfeiçoar, quer melhorar suas técnicas dentro do mercado da NR13, aproveitar aí que o ano está começando e, cara, ó, partir para cima desse mercado, não deixe de acompanhar o Topcast e não deixe também de fazer o curso de alta performance em NR13. Ah, Marcos, custa quanto esse curso? Cara, não é nem metade do que você pode ganhar em 15 dias. Então, imagina que um profissional habilitado com essa experiência tende a ganhar de 20, né, de 10, 20, 30 mil reais todos os meses e com certeza, como muitos alunos meus já fizeram, né, falaram para mim, ó, Marcos, cara, eu paguei o seu curso na primeira semana, né, após concluir o treinamento. Então imagina que abre realmente, né, a mente, abre realmente o leque de oportunidades para que o profissional habilitado então atua diretamente de forma autônoma na área da NR13, ou no mercado da NR13. Então, o conselho que eu dou agora nesse recado é, cara, se programe, né? Espere, faça o curso de alta performance se você não fez ainda. Se você fez já o curso de alta performance, já está voando, parabéns. Agora tem o próximo passo. Vai lá no Linktree do meu Instagram, né? Que nós temos lá. Agora nós temos a mentoria, né? VIP, que é algo a mais, né? Você vai ter um contato direto comigo. Vamos fazer negócios junto. Então, essa mentoria VIP também ajuda o profissional a evoluir mais ainda. Cara, muita coisa boa vindo por aí. E é isso, né? Queria agradecer a audiência do pessoal, pedir para que curtam, compartilhem, né, esse conteúdo. Façam, cara, o possível para não perder nenhum dos conteúdos, nenhum episódio do Topcast, porque cada episódio é algo novo para vocês. É isso aí. Não, beleza. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado pelas respostas das perguntas aí, pelo seu tempo, tirar as dúvidas que o pessoal tem mandando pra gente aí. E pessoal, continua mandando aí nos comentários aí as sugestões, as dúvidas que vocês têm, pra gente conseguir estar tirando essas dúvidas para vocês nos próximos episódios aí do podcast. Então, mais uma vez, só tenho a agradecer a vocês aí pela audiência e até mais. Valeu, galera!